Hoje eu tô indignado. Hoje eu tô indignado, não sei por que, me lembrei dessa história. Tô ouvindo as notícias aqui no rádio, tô aqui no carro. E eu resolvi falar. E eu vou falar. A gente tem que ficar muito muito atento com o que a gente está vivendo e presenciando hoje em dia. Nós estamos diante de uma situação no Brasil, né, em que as pessoas estão sem rumo. Essa que é a verdade. Tá todo mundo sem rumo. Se você for olhar bem, as pessoas estão sem rumo. Por quê? Do ponto de vista político, o que aconteceu? Todo mundo confiou na palavra do Bolsonaro, tá? Vamos pegar o histórico aqui um pouquinho mais para trás. Vamos lá. Período do mensalão, ok? Foi uma bagunça, todo mundo roubando, o que ficou comprovado pelo que a mídia noticiou na época, e que as próprias empresas, segundo o que se está documentado, as próprias empresas reconheceram que tinha sido feito desvio. Isso, e elas tiveram que devolver dinheiro, né? Então foi altamente documentado o que aconteceu. Aliado a isso, a situação do Brasil, várias investidas do espectro esquerdista militante, né, político, em quebrar as bases da sociedade, tá? Essa é que é a verdade, uma aplicação direta da filosofia marxista, né, que quem está acompanhando está cansado de ouvir isso aí já. Então, uma aplicação direta com o quê? O ataque direto aos valores da sociedade mais básicos. E aí bateram de frente com o quê? Com família, sexualização nas escolas. E isso aí é só a ponta do iceberg, porque se você for estudar a fundo a ideologia, você vê que eles vão acabar desembocando em coisas assim, a legalização da perversidade. Porque você está mexendo com uma situação que, às vezes, de legalização, por exemplo, da pedo, né? Eu não vou complicar a minha vida aqui no YouTube falando o nome completo, mas você já entendeu. Então, tá bom. Esse é o cenário antecedente. Aí surge o Bolsonaro. Ok. Surge o Bolsonaro, né, com uma proposta diferente, trazendo luz para muita coisa, o que foi muito bacana também da parte dele. Trouxe luz para muita coisa que estava acontecendo no Congresso que a gente nem via, nem sabia, né? E aí, o Brasil começou a se aquecer politicamente, até o momento que as pessoas começaram a se manifestar mais ativamente no cenário político. O problema todo que nós temos hoje é o que? Aquele contexto passou, aquele cenário mudou. Não sei se vocês perceberam, mudou a geração, mudou muita coisa. E hoje, o que nós temos? Nós temos pessoas no espectro político com a mentalidade daquela época. É isso que eu estou vendo até hoje. O pessoal não evolui, não. Então agora, o que acontece? O que nós temos que fazer? Parei o carro aqui. A gente tem que passar, em primeiro lugar, entender o contexto, entendeu? Nós precisamos entender o contexto da sociedade hoje, tá? O que nos trouxe até aqui? Então, teve a causa, que foi a corrupção, promovida principalmente, né, pelos partidos de esquerda, enfim, que estavam no poder na época. Teve a insatisfação generalizada da sociedade e começou a ter o fomento de ideias diferentes, de resgate até em defesa dos valores e tal. Aí surge o quê? O efeito imediato, que é o quê? O Bolsonaro, um expoente que surgiu com essas bandeiras. Então ele conseguiu captar, vamos dizer assim, o espírito da época e trouxe, vamos dizer, uma resposta pública representando a insatisfação de milhões de brasileiros quanto a essas investidas dos partidos de esquerda. Você tem uma ideia? Eu estava numa faculdade de Direito na época, antes da eleição do Bolsonaro, e demorou uns 2 a 3 semestres para eu entender que o que a professora de Sociologia estava fazendo era a doutrinação ideológica dentro da faculdade de Direito. Você tem uma ideia? E aí a faculdade ainda é católica, né, que tem, sim, uma viés mais acentuado à esquerda. Mas ela estava promovendo, assim, um debate absolutamente
panfletário dentro da sala de aula. E o que aconteceu com a gente? Nós fomos obrigados a prestar atenção no discurso oposto, que era o discurso do Bolsonaro. Então entenda uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora nós estamos com uma excelente oportunidade de tomar uma decisão, porque é a época das eleições. Mas nós precisamos fazer isso com bastante sabedoria. Não caia no engodo de uma pessoa que está na liderança, seja ela quem for. Pode ser pastor, pode ser presbítero, apóstolo, pai apóstolo, padre, pode ser quem for. Está direcionando o povo para um caminho? Ok. Primeira coisa, investiga. Vê se isso que essa pessoa tá fazendo, analisa se o que essa pessoa está dizendo, o caminho que ela está direcionando, tem coerência. Vamos sair do fla-flu. A política não pode ser essa disputa de torcida que nós temos no Brasil, não. Nós precisamos de pessoas decentes na política, mas nós precisamos de um contexto, de uma situação em que o político seja visto não como uma celebridade. Nós temos que parar com essa história. Político não é celebridade. Político é empregado do povo. Político é uma pessoa que ela tem é o chamado no direito de munus público. É difícil fazer essa comparação, mas se você pegar paralelamente o contexto de governança hoje da sociedade e o contexto dos períodos interbíblicos, né, do período que a Bíblia descreve, a, ser político é semelhante a um sacerdócio. Compreende? Então, assim, você cuidar das pessoas, você cuidar da sociedade é uma tarefa muito nobre. É muito nobre para você entregar para uma pessoa de bandeja apenas como um torcedor fanático. Entendeu? No que nós precisamos de usar a cabeça. Tá? Antes do coração, usa a cabeça. Usa a cabeça. Pede discernimento de Deus para saber em quem você vai votar. Tá? Não caia na ladainha, na história de líder, só porque o cara é líder religioso, é pastor, né? Vamos dizer, um vocacionado, que ele vai acertar todas, não. Ele está sujeito a errar também. Não é? Então, o que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo pessoas que estão se vangloriando, estão colocando o seu histórico, né, pessoal de atividades no reino e na sociedade como uma garantia inequívoca e inquestionável de inerrância. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Não é porque a pessoa tem um histórico ativo, né, no evangelho e também na sociedade que ela tem um alvará de inerrância para toda a vida, não. Entendeu? Então, assim, eu vou entrar num lugar polêmico aqui. Hoje nós estamos na situação do Brasil que parece que todo mundo entrou no estado morno, né? Parece que a sociedade brasileira está morna. Foi tão cansativo esses 4 anos. Nós passamos 4 anos. Você já parou para pensar que nós passamos 4 anos discutindo 8 de janeiro, Bolsonaro na prisão e picanha? Você já reparou? Nós passamos 4 anos discutindo isso. 3 temas. Enquanto isso, a sociedade, né, os marginalizados, as pessoas que estão passando necessidade de fato. E aí, cadê a ação? Cadê a ação da sociedade civil organizada nesse sentido? Cadê? Nós passamos 4 anos falando de 8 de janeiro, de Bolsonaro e de picanha. Né? Então, tem as injustiças? É óbvio que tiveram injustiças, é óbvio que tiveram injustiças, que provavelmente não serão remediadas pelo Estado brasileiro. Não serão. Da forma como o Estado brasileiro está politizado, né? Forças que deveriam, ou poderes que deveriam ali ser, né, o mais próximos da neutralidade possível, eles estão completamente enviesados politicamente. Não tem um horizonte de esperança nisso aí, não. De resolução terrena e humana, não. Agora, a gente tem que parar e analisar os nossos erros. Como é que pode ser admissível
um grupo de pessoas se dizendo evangélico, com Bíblia na mão, e caçar tumulto, gente. Tá errado tudo que aconteceu a partir dali? Tá. Mas vamos pegar a origem? Vamos ser honestos? Vamos ser honestos um pouco? Vamos pegar a origem do fato? O que esse povo tava fazendo lá? Explica pra mim. O que esse povo tava fazendo lá? Pessoa idosa. Não é? O que esse povo foi fazer lá? Aí você tem lá, com todo respeito à família, tá? A dor da família, né? Da pessoa que morreu lá na cadeia, vocês sabem quem é. Né? Porque isso foi noticiado amplamente na imprensa. Inclusive as pessoas envolvidas também. Mas a minha pergunta é, que eu fico me perguntando, é o que uma pessoa que está dentro da igreja, né, resolve ir numa manifestação dessa natureza, sem uma liderança constituída, tá? A chance disso aí dar errado é enorme, como deu, tá? E aí, meu filho, você não pode passar a mão na cabeça do dragão e achar que você não vai tomar uma lenhada, tá? Sendo português Belo Horizontino bem franco aqui. Você não pode, entendeu? Aí você vai lá, se mete numa confusão dessa, fica preso e depois fica falando que é perseguição política, que é Deus. Irmão, não dá, filho, não dá. Sabe? Colheita. Colheita. O que foram fazer lá? Essa que é a minha pergunta. O que esse pessoal foi fazer numa bagunça dessa? Ah, mas não era bagunça antes. Não importa. Não importa. Entendeu? Se você não tem uma liderança constituída que vai poder te orientar ali, alguém que vai responder por aquilo ali com o microfone, por exemplo, as outras manifestações, tinha carro de som, tinha uma pessoa no microfone que poderia orientar o povo. Você está na multidão marchando em direção à Praça dos Três Poderes, irmão, vai dar errado. Vai dar errado. Acorda. E o que muito me perturba é você ter uma situação em que nenhum líder evangélico, pelo menos pelo que me consta, nenhum líder evangélico se levantando para poder, aqui ó, eu não quero ninguém daqui da nossa igreja participando desse tipo de manifestação. Entendeu? Ninguém. Por quê? Se chama a atenção do povo e fala, ó, nós não estamos autorizando, quem for tá indo por sua conta e acabou. Eu não vi nenhum movimento desse. Pelo contrário, parece que ficaram todo mundo na espreita. Vamos ver o que dá. Bolsonaro vaza para os Estados Unidos, né? E aí fica aquela coisa. De repente explode a confusão e tá aí. Agora todo mundo brigando, ficou um mandato inteiro brigando por causa de gente que foi presa porque estava no meio de uma baderna. Se é terrorismo, se não é, é atentado contra o Estado de Direito, se não é, não interessa. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o que um crente está fazendo no meio de uma manifestação que pode dar errado do jeito que deu. Tava desenhado. Desenhado. Você que discorda de mim, lê esse texto aqui. Se você discorda de mim e acredita na Bíblia, eu quero te mostrar que essas coisas estão conflitantes. Olha esse texto aqui. Então, não dá, irmão, não dá. Olha, vou dar um alerta para você que está me assistindo aqui agora. Você que segue o nosso canal aqui, Hora do Apocalipse, tá? Nós estamos num projeto muito nobre, tem muita coisa legal vindo por aí, mas eu não posso deixar de dar esse alerta para você, deixando a minha opinião aqui, para quem sabe despertar a sua consciência para tomar cuidado. Tome bastante cuidado com o que estiver acontecendo. Você que é evangélico, você que, né, tem princípios e valores, sabe da sua responsabilidade, tem discernimento espiritual, cuidado. Cuidado. Não é porque um indivíduo é pastor, é um líder religioso, que ele tem um atestado dos céus contra a, a falibilidade dele. Ele erra também. Então, muito cuidado, analisa de tudo e retém o que é bom. Fulano, o pastor fala, o caminho é esse aqui. O caminho é esse aqui. Ok, pastor, já que você é pastor, então eu vou dar ouvidos a você. Aí o pastor falou uma coisa, você primeiro analisa, vai ser bereano. Dá uma olhadinha lá no evangelho para você ver como é que os bereanos agiam. Analisou, tem coerência o que ele está falando? Ok, mas compete para mim? Eu tenho condições de contribuir nisso aqui? E um terceiro ponto, vai ser prejudicial em que isso aqui? Para mim e para minha família e para a sociedade. Quais são os reflexos negativos dessa postura dele aqui? Entendeu? Irmão, a gente não sabe o que está acontecendo nas salinhas,
tá? Nos gabinetes, os acordos que estão sendo feitos, tá? Então, vamos acordar, gente. Nós somos inteligentes. Nós somos brasileiros. A gente consegue raciocinar, não é possível. Eu não posso acreditar que a nossa sociedade, aliás, que a nossa comunidade, a comunidade cristã, vamos colocar assim, não consegue ir além do que nós estamos apresentando. Eu não consigo acreditar nisso. Nós vamos falar mais sobre isso em breve. Quero também indicar o nosso curso Gênesis Profético. Nós estamos analisando o livro de Gênesis palavra por palavra, versículo por versículo, numa perspectiva profética. E o primeiro capítulo já foi lançado. Então, nós temos aqui o link aqui na descrição para você se inscrever no nosso curso e continuar caminhando com a gente nessa jornada, tá? Vai ser totalmente transformadora e diferente de tudo que você já ouviu sobre o livro de Gênesis. Eu tenho certeza. Eu posso dizer para você que é um oceano de revelações. Um oceano de revelações. Então, vem com a gente nessa jornada, estou te convidando para caminhar com a gente aqui, tá? Um abraço, Deus abençoe.